Olá, mais uma terça-feira, uma receita super gostosa e hoje a gente vai aprender uma receita ítalo-amazônica. A gente vai pegar o risoto tão italiano e misturar com os nossos ingredientes, camarão, chicória, tucupi. Então assim, aquele toque ítalo-amazônico para você aprender em casa. Vamos aos ingredientes? Cebolinha, jambu, cebola, pimentinha verde, arroz arbóreo, pimenta do reino, alho, sal, azeite, chicória, caldo de legumes, tucupi, vinho branco, camarão, cheiro verde, manteiga e queijo ralado. Ingredientes anotados, vamos agora para o passo a passo. E eu vou estar ensinando para vocês e dando dicas desse preparo de risoto que é diferente do preparo do arroz. Bora? Bom, vamos lá. A gente tempera com sal e pimenta do reino o nosso camarão. E vamos selar ele bem rápido na panela, bem rapidinho mesmo, gente. Então você pode fazer um caldo das cascas do camarão, que também vai ficar bem gostoso. Vale lembrar que a panela precisa estar bem quente e o camarão, gente, botou na panela, não pode ficar virando, senão solta todo o líquido dele. Então, olha aí o barulhinho. Não mexo no camarão, deixo ele aqui. Quando eu virar, eu já viro ele para tirar, porque eu quero só dar um susto nele, igual eu faço com a Lili. Pá! Vocês podem ver, ó, que ele já tá ficando rosa embaixo. Ó, já vou virar ele aqui. Selei. Não sai líquido do meu camarão. Prontinho. E aqui eu já vou tirar para ele não ficar muito cozido. Vou colocar ele aqui nesse nosso prato. Vou aproveitar o óleo que tá aqui e começar com o nosso tempero. Opa. Cebola, pimentinha, deixar dar uma amolecida. Opa! Olha, tá bem cheiroso, ele tá aqui no pé do meu ouvido falando. A gente vai colocar o alho quando tiver a cebola branquinha. Prontinho o alho. E agora a gente vai com o nosso arroz, ou arbóreo ou carnaroli. Ele é um arroz mais gordinho e ele não pode ser cozido de uma só vez, igual a gente faz com o arroz branco, que a gente coloca o arroz branco, põe a água, tampa e deixa ele cozinhar. Não, a gente vai ter que fazer ele passo a passo, lentamente, para que ele fique cozido al dente, para que realmente saia um risoto. Então aqui, olha, a gente faz esse preparo como se fosse um arroz normal. Vamos botar só um pouquinho de sal, porque como a gente vai colocar parmesão no final, para a gente não correr o risco do nosso risoto ficar salgado. Eu venho com vinho branco. E eu tenho que deixar esse vinho branco evaporar todo. Percebam que eu mexo, mas eu não preciso ficar mexendo o tempo inteiro. Eu vou deixar secar, mexo e aí a gente começa com o nosso caldo de legumes.
Eu prefiro o caldo de legumes natural, aquele que você pode usar as cascas dos legumes da sua casa, as folhas que ficaram amarelas. Mas se você não tiver, pode usar o caldo de legumes industrializado sem problema algum. E você pode usar a casca do camarão para dar um gostinho, você pode usar a carcaça do frango, você pode usar a espinha do peixe também para dar um gostinho no seu caldo, tá? Então, o caldo ele é importantíssimo nesse momento. A gente não pode colocar água, senão o nosso risoto fica sem gosto. Então aqui a gente vai para a primeira, que a gente chama de primeira concha. Então eu coloco aqui o caldo de legumes quente, tá? Deixo cobrir só um pouquinho os grãos, olha, vejam que os grãos aparecem, tá? Eu vou mexer quando eu coloco e eu deixo aqui cozinhando. Quando secar, eu vou mexer de novo, colocar mais um caldo e a gente vai repetindo essa etapa até que ele esteja no ponto de cozimento. Daqui a pouquinho eu vou trocar o caldo de legumes pelo tucupi, que é para dar um gostinho já, então depois desse cozimento eu vou botar já um pouco de tucupi para ir dando esse saborzinho tão à nossa cara. Aqui já vou dar uma mexidinha. Por que a gente mexe esse risoto? Porque eu quero que ele solte o amido. Aquele risoto cremoso é justamente do amido do arroz que está sendo preparado. Vocês perceberam que eu não lavei o arroz. Por quê? Se eu lavar esse arroz, eu perco o amido e eu não vou ter a cremosidade que eu preciso para o meu risoto. Então aqui, ó, ele já secou, sempre fogo médio. Agora aqui o tucupi, já para ir dando um gostinho. Por que eu não posso cozinhar só no tucupi? Porque senão vai ficar muito azedo, muito ácido, e aí você não vai gostar do seu risoto. Aqui eu vou colocar mais um pouco de caldo de legumes. Mexo para soltar aqui o fundo todo da panela. A gente vai colocar já um pouquinho das nossas ervas para dar um gostinho. Então a gente põe um pouquinho de cheiro verde. É legal colocar no final, tá? Que é para ter bem o sabor dela. Um pouquinho de chicória. Chicória é... Ah, eu adoro chicória. E tu, Lili, gosta de chicória? Vamos para mais uma concha. E ele vai dobrando de tamanho. Pimenta do reino. Mais um pouquinho de sal, sem exagero. A gente vai finalizar com parmesão, mas você pode usar o queijo do Marajó tranquilamente. Queijo coalho. Risoto é um prato muito versátil. Você pode usar camarão, pode usar carne seca, pode usar ele só com queijo. Pode colocar peixe desfiado, salmão. Então, assim, é um prato muito versátil. Você consegue fazer ele como prato principal, consegue fazer ele como acompanhamento de um prato. O nosso jambu, ele tá branqueado, mas você pode usar o jambu cru ou refogar ele na hora, que fica bem gostoso também. Olha, o nosso risoto tá cremoso. Já tá com jambu. Vamos experimentar agora aqui o sal. Então lembra do nosso camarão? Olha só, ele ainda já dá para comer, mas ele ainda tá um pouquinho cru. E aí eu vou com ele de volta para o nosso risoto, para ele ir para a finalização do prato.
nosso camarão, esse caldinho aqui, que é todo o gostinho dele. Vejam que essa águazinha, olha, ela é cremosa, porque essa cremosidade do líquido, ela é justamente, olha só, parece até que a gente botou goma, mas é do amido do arroz. Viu que não é líquido? Mas quando eu coloco na panela, é líquido, olha a diferença. Então agora eu boto o parmesão. Como toda boa italiana, tem que botar queijo. Manteiga. Eu só posso colocar manteiga fora do fogo, tá, gente? Somente fora do fogo. Então eu vou misturar o meu risoto. E agora eu ponho a manteiga. E a manteiga é para dar brilho. E eu mexo com bastante vontade para incorporar essa manteiga. Manteiga fria mesmo, gelada de preferência, para dar esse brilho. Vocês conseguem perceber de casa que o brilho mudou? Depois vocês mandem aí pra gente no direct do @RBATVBelém todas as dúvidas e o que vocês acharam. Não esquece de assistir na íntegra no Doll Play. Vamos servir? Vou colocar aqui o nosso risoto. A escolha da louça também é muito importante na hora de você montar seu prato. Por quê? Porque aí sim você tem uma cara de Masterchef, né? Procurem sempre usar louças claras, louças brancas. Pode colocar uns cubinhos de queijo do Marajó. Risoto finalizado, só colocar numa louça bonita, botar um detalhezinho, servir para sua família e vou lá. Bom apetite e a gente te espera na próxima semana. Masterchef, oferecimento Gama Lopes, produtos Gama Lopes, tradição e qualidade desde 1984. Econômico, faça economia nas suas compras e saia de carrinho cheio. Seja econômico.